Como é gostoso partilharmos desse momento de festejos, momento em que o nosso coração se regozija, se alegra verdadeiramente, porque o céu declarou que foi enviado o Salvador a todo aquele que crê. Eu acho tremendo essa preocupação de Deus, mas uma preocupação de Deus não fica longe. Por isso não concordo nem tampouco confio com preocupações humanas que não se envolvem. O céu se envolveu comigo e com você. Deus do céu se abriu para que nós aqui, pecadores, tivéssemos a oportunidade de chegar lá. Porque Deus poderia fechar, porque nós somos pecadores e Ele é santo. Ele poderia fechar essa porta e ninguém mais poderia abrir, mas a Bíblia diz que Ele nos amou. Esse amor rompeu todo o seu silêncio. Quando ele se depara com Adão e Eva pecando no jardim, ele traz a sentença sobre as consequências dos atos que eles cometem, mas vem a promessa. Vem a promessa. Porém, inimizade entre ti, ó serpente, e o descendente. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Havia uma promessa, havia uma esperança, ainda há solução. A palavra de Deus, em todos os seus escritos, relata com toda a transparência esse mover de Deus que traz a salvação a todo aquele que crê. Isaías capítulo 9, abra sua Bíblia, livro de Isaías, o capítulo 9, versículo de 1 a 5. Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 5. Esse livro profético foi escrito há mais de 600 anos antes de Cristo. Mas quando ele traz, vem todo um realçar para que nossa fé comece a amadurecer e possamos ver a grande graça do partilhar de Deus sobre nossas vidas. Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 5, diz assim o texto sagrado: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Diz o texto sagrado, amados. Havia uma região totalmente fora do padrão de Deus. Território de terra de Naftali, terra de Zebulon, Galileia dos gentios. Já está aqui a promessa de que o evangelho chegaria pelo mover da graça de Deus aos gentios. Essa ação de Deus chegaria um dia no coração de todos, por causa de um homem santo, filho de Deus, que viria a esse mundo e se manifestaria. Qual era a ação? Como os judeus viam isso? Precisamos entender, porque eles é que nos partilham o Velho Testamento, para que possamos chegar no Novo Testamento e entendermos agora com toda a clareza o fato da obra de Deus. Versículo 6 do capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
a tradição, se você tem uma Bíblia de Jerusalém, lá no rodapé dessa Bíblia de Jerusalém, vai estar escrito os princípios, por isso que é o nome Bíblia de Jerusalém, porque ela foi escrita em Jerusalém com os melhores pesquisadores, arqueólogos e também teólogos. Bíblia excelente. E ela traz a interpretação dentro do conceito judaico para esse texto. E eles falam que o Messias seria alguém extremamente sábio para dar conselhos. Por isso o texto diz, ele será chamado de o maravilhoso conselheiro. E eles dizem, onde é que está o nosso foco disso? Ele será maior do que Salomão. Porque Salomão, quando tinha as grandes dificuldades, o povo chegava a ele e ele tinha os conselhos mais sábios que alguém podia ter. Esse será o padrão do Messias. Ele será um maravilhoso conselheiro, assim como foi Salomão. Também diz lá na mesma Bíblia, que no rodapé, lógico, não no texto, que ele seria chamado de Deus forte. O Messias seria um Deus de guerra, um Deus de consumação, um Deus que traria vitória para o seu povo no conceito espiritual e também no conceito de domínio, para que as promessas chegassem até ele. E eles falaram, quem é o exemplo que nós temos? Ele será forte guerreiro, como foi o grande rei Davi. Mas esqueceram que Jesus foi maior do que Davi, porque ele usou as mesmas ações de Davi, a mula de Davi. Ele usou também, não a mesma, óbvio, mas usou um jumentinho para entrar em Jerusalém, assim como Davi o faz do transcorrer da sua manifestação como glorioso. Davi era poderoso, era triunfante, era alguém que chegava com seu exército e tomava conta, porque Deus estava com ele. Mas quando aquele homem se chegava diante do Senhor, a Bíblia diz que ele entrou, quando veio com a arca, ponto de quase ver os fundilhos das suas calças, de tanto que ele dançava na presença do Senhor, a pé. Ele não tinha pompa. Quando trazia ele e chegou ele para conquistar, entrar de vez dentro de Jerusalém, ele veio montado num jumento, na verdade a sua mula. Davi era forte guerreiro, mas na presença do Senhor era o anunciar de que esse Deus forte se manifesta com todo o seu prodígio e poder. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito dele. Eles não conseguiram entender. Ainda esperam um Deus forte que vem montado em cavalo dourado, certo? Para fazer guerra e fazer Israel triunfar. Não entenderam que a manifestação do Antigo Testamento já tinha colocado que existia alguém como um padrão. Era Davi, mas o Messias seria muito mais do que Davi. Diz a palavra do Senhor também que ele será chamado Pai da Eternidade. Pai da eternidade, aquele que guarda os princípios. Quem leu Lucas 16 sabe muito bem que o Senhor Jesus, contando uma história, diz que quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao céu, estava ele consolado no seio de Abraão. Ele trará as promessas assim como os patriarcas a tinham. E Jesus em todo o tempo disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem beber jamais terá sede. Os patriarcas andaram pela terra da conquista, cavando poços, mas quando Jesus chegou na terra, ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, eu tenho água em abundância, quem quiser de mim, abundância de água terá. Ele disse, não dou dessa água da qual o homem bebe e torna a ter sede, quando se encontrou também com a samaritana, e disse, aquele que beber sim, da água que eu lhe der, este terá uma fonte a jorrar do seu interior para a vida eterna. Ele trazia os conceitos dos patriarcas, mas ele era muito maior do que Abraão. E quando questionado, os fariseus chegaram para ele e disseram, és tu porventura maior do que nosso pai Abraão? É óbvio que Jesus disse, eu o sou, e vós vereis o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai com sua glória. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas ainda não era o tempo dele. Ele, passando pelo meio da multidão, foi-se a um lugar deserto para ter o seu tempo com o seu Senhor. A palavra do Senhor diz que este homem, este Senhor, traria também um principado de paz. Traria ainda a força de uma ação, de um conceito de paz. Que conceito esse? Também, num tempo onde havia tumultos e guerras, no meio onde havia toda uma ação coordenada de mover no Egito,
nasceu naquele tempo um menino que, enquanto esteve no palácio, conta a tradição, houve tempo de paz. Ele era Moisés, o menino tirado das águas. E o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz, porque ele é muito maior do que Moisés. As coisas mais engraçadas é que a tradição traz isso, está escrito, você vai para Jerusalém, ele conta essa história, os judeus esperam esse Messias, mas nós que temos o poder do Espírito, nós que temos as Escrituras, olhamos e contemplamos o texto sagrado, e já vimos todas essas características, muito além, em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas como ele veio a este mundo? Abra sua Bíblia lá. Evangelho de Mateus. Que já foi lido no capítulo 1, a respeito do nascimento dele. Vamos dar continuidade, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E ouvindo-os, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Esse texto traz para nós vamos continuar ele ainda, esse texto traz para nós todo esse envolvimento do que fazia parte. Mas, assim como nós falamos, os escritos antigos, a palavra de Deus no Velho Testamento, trouxe muita circunstância e revelação disso. E nós podemos ver que, assim como Jesus aparece e o texto se cumpre dizendo que Belém seria uma das principais de Judá, para que ele nascesse naquele lugar. Qual a preocupação de Deus para revelar que o Messias nasceria em Belém? E qual é o grande mistério? Porque José e Maria moravam do outro lado, na terra de Zebulon e Naftali, mas Jesus nasce em Belém, é criado em Nazaré, para que se cumprissem as profecias que ele seria chamado Nazareno, e ele começasse a trazer luz para aquele povo que estava em densas trevas. Belém é um lugarzinho perto de Jerusalém, pouco mais de 9 quilômetros, não é tão longe assim, mais perto que daqui em Itapema. Mas um vilarejo de Efrata, uma terra aonde estava toda a ação de Deus, trazendo ali um lugar de definição. Para quê? Que diz o texto? Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra, referindo-se aos reis magos. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores,
de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, é inconsolável, porque não mais existem. Veja bem, que história se repete. É por isso que eu falo, o judeu não crê que Jesus é o Senhor, porque não quer. Foi também em tempos antigos, no Egito. Todo mundo sabe que o Egito é terra de reis, terra de magos. Esses magos eram do Oriente. O Egito era outra banda de magos, magos feiticeiros, dos quais o Senhor o condenava. E lá no Egito, quando nasce Moisés, então é anunciado pelos magos do Egito, pelos feiticeiros, que nasceria alguém que faria uma grande mudança naquela nação e que traria libertação para o povo. E então o que o faraó assim determina que fosse feito? Chamando as parteiras, disse: se vir mulher, deixa nascer, mas se nascer homem, mata a todos. Eles não viram que, assim como eles mesmos testificam que Jesus é o príncipe da paz, assim como eles mesmos testificam que o valor de libertação que Deus vai fazer sobre o povo será como Moisés, será que eles não contemplam que assim como os magos revelaram pelos seus encantamentos enganosos, dizendo que Moisés traria uma referência e seria o libertador, e quando Moisés verdadeiramente estava de comunhão com o seu povo, em nenhum momento o seu coração era egípcio, muito pelo contrário, ele era totalmente envolvido com o seu povo. Nunca no seu coração passou alguma coisa que não fosse ele ter a plena consciência de que ele seria usado por Deus para libertar o seu povo. Mas o povo não quis, e então ele correu, e Deus o traz para que ele fizesse então esta ação. Mas quando olhamos e entrelaçamos o que acontece com Moisés e o que é determinado como ordem, acontece com o Messias e também é determinado como ordem. Mas em Moisés eles lembram muito bem, mas de Jesus não faz muita questão. Por quê? Porque a verdade está tão patente aos olhos, que todos nós sabemos disso. O que acontece então? E por que o texto disse, ouviu-se, versículo 18, um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento? Era Raquel. Raquel, todos nós sabemos que era esposa de quem? Jacó. Tinha ela 3 filhos, Efraim, Manassés e Benjamim. E teve ela então, quando nasce Benjamim, ela então no parto morre. E ela, quando morre no parto, chama seu filho de Benoni, filho das minhas dores. Mas quando ela termina de morrer, seu pai troca o nome e bota Benjamim, que quer dizer o quê? O filho das boas novas. Os filhos que não têm nenhum agouro sobre ele. Era um nome que trazia um conserto de Deus para todo aquele que se envolvesse. Vinha dessa mulher, era a avó, era a mãe que traria sobre a descendência, que nós chamamos de avó, os judeus fazem isso, sobre toda a descendência dessas tribos. E se nós pudéssemos imaginar, Israel era dividido em 12 estados, que eram chamados de 12 tribos. E nesses lugares estava determinado que ali haveria pranto, choro, como aconteceu quando Jeremias, no capítulo 31, versículo 15, descreve. Se você depois quiser ler em casa, com muito fará bem isso. Jeremias 31:15 traz bem essa afirmação, dizendo que os assírios invadiram aquele território e destruíram aquele território. E houve pranto, choro, porque varavam com espada mulheres grávidas, matavam filhos pequenos, e houve grande choro e pranto. E então, eles percebendo, o autor do Evangelho de Mateus disse, assim como aconteceu lá, vai acontecer no tempo do Messias. E quando aconteceu, ele escreve, tudo isso aconteceu nesse tempo, para que se cumprisse o que dizia as profecias a respeito do Messias. A Síria invadiu o território lá e destruiu. Assim também vão fazer. Entrou aonde? Não mais nos confins de Zebulon e Naftali, não mais lá longe, agora aqui pertinho de Jerusalém, aonde o Messias tinha nascido. Aqui em Belém da Judéia. Para que tudo isso? Pastor, onde o senhor quer chegar com isso?
Eu quero chegar num lugar somente. Eu quero que nós tenhamos totalmente consciência de que as Escrituras revelam o Senhor Jesus em todas as suas ações e por menor que seja. Para que nós pudéssemos ter plena consciência deste poder de Deus, pelas profecias que vão revelando esse Messias até chegar no nosso tempo. Não foi um acaso que magos do Oriente olharam e disseram: olha lá uma estrela, o que significa aquela estrela? Não sei, quem sabe, é o rei dos judeus que nasceu. Não foi nenhuma suposição, foi uma revelação do céu para aqueles homens que, olhando as estrelas, contemplavam reinos, pelo que pesquisavam e assim viam. Totalmente diferente da astrologia, que faz com que a vida do ser humano seja guiada por isso. Nós estamos falando da astronomia, que contempla os astros do céu para ver o que está acontecendo de forma. E estes magos eram extremamente inteligentes, eram caldeus. E eles então, contemplando aquilo, vendo pelas Escrituras, contemplaram uma estrela. E lá na Caldeia havia uma profecia que viria uma luz sobre a região de trevas. E eles então contemplavam a noite, a estrela maior e mais brilhosa era aquela constelação que traria a manifestação do nascimento do Salvador, do Messias. Então, contemplando aos céus, viram que a estrela estava lá. Mas o maior segredo de todos, esta estrela não é uma estrela que fica parada. É uma estrela que caminha e guia estes magos e traz até a casa onde estava Jesus e Maria. E eles então depositam ouro, incenso e mirra. Eis a tradição nossa de trazer diante do Senhor, ou melhor, de distribuir entre nós presentes. E você pode dizer: é verdade, porque os magos assim procederam. A igreja foi trazendo isso como um costume e acabou virando uma tradição. E hoje nós nos presenteamos. Mas o verdadeiro aniversariante que comemoramos hoje é Jesus. E eu quero dizer para você: você pode não querer, você pode querer, você pode não crer, você pode fazer o que o seu coração desejar. Mas uma coisa nessa noite você vai entregar para Jesus. Ou você vai ter algo gracioso para entregar a Ele como um presente, ou você não vai entregar nada e mesmo assim entregará a tua fatídica neutralidade diante desse Deus. Como o próprio texto que diz: Deus se fez homem para estar entre nós. Evangelho de João, o 1º capítulo, diz assim, o 1º versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus. A expressão na língua portuguesa de verbo quer dizer para nós toda a ação. O verbo exprime ação. Tem que ter um mover. Ou seja, Jesus era o mover de Deus, de uma palavra que até aquele momento estava estática, promessa. Mas agora veio o Verbo de Deus, ele está entre nós. Diz a palavra, versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A palavra traz para nós bem claro que esse Jesus é o que vem manifestar luz àquele que anda em trevas. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, descendência, nem da vontade da carne, prazer, nem da vontade do homem, eu quero, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é que fala isso e testemunha? João. Mas ele não esteve no meio do povo com carne e osso e ninguém reconheceu o Messias. E ninguém continua reconhecendo o Messias, porque nós estamos cheios de presentes, cheios de ideias, cheios de boas vontades. E não quer dizer que isso seja errada, mas uma coisa é certa: nós precisamos ter um coração que saiba presentear o autor da vida. Nós precisamos ter um coração que saiba trazer diante do Senhor um renovar de coração. Lembramos sim de quem amamos, mas o mais engraçado é que nós amamos todos que estão ao nosso redor, mas esquecemos de prestar as nossas homenagens, a nossa gratidão e o nosso louvor àquele que se fez carne e habitou entre nós. Que presente Ele nos deu! A Bíblia diz, como cantamos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nunca economizou sua mão. Ele diz: este povo anda contumaz, teimoso, rebelde. Eis que eu, o Senhor, todos os dias estive com eles, com minha mão aberta, estendida, para que se arrependam dos seus maus caminhos e encontrem a vida. Para que mude o seu coração e sejam verdadeiramente cheios de luz. Todas as escrituras falavam de Jesus. Agora encontramos a palavra testificando que o Verbo se fez carne, que o Verbo veio, que o Verbo estava entre nós. E nós vimos a glória do unigênito de Deus. Aquilo que era promessa, agora se fez carne. E então o Evangelho de João está dizendo para nós: Ele está entre nós. Mas Ele veio, pastor. Já morreu, ressuscitou, está no céu hoje. Não, querido, Ele está no céu, mas Ele disse que Ele iria para o céu e Ele enviaria um igual a Ele, que estaria entre nós. E a palavra chama Ele de Espírito Santo da promessa. Assim como Jesus abriu, trouxe a recondução do reino sobre nós, agora o Espírito Santo nos convence dessa verdade. E Ele testifica em todo o tempo. Isso que o pastor está falando, isso que as Escrituras estão dizendo, é verdadeiro. Porque este Messias se fez carne, Ele se transformou em um de nós. Para que nós chegássemos no céu e pudéssemos ver um homem igual a nós. Sabe quem vai estar lá? A destra de Deus Pai, com toda a glória, honra e autoridade que lhe é pertencente. Sabe quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que andou, veio para os seus, aquele que os seus rejeitaram, mas a Bíblia diz que Ele seria a luz dos gentios. Ele seria a salvação para todo que crê. Ele seria verdadeiramente o Senhor de todas as coisas. Essa obra perfeita se manifesta em Cristo, em todo o decorrer de sua obra, em todo o decorrer de sua manifestação. Para que todos possam perceber que Ele veio em carne. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim o texto sagrado: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse Deus, a Bíblia diz, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este Senhor que se sujeita a toda formalidade. Como já falei várias vezes, eu duvido que algum dos filhos de vocês, ou nossos, nasceria numa manjedoura, numa estrebaria. No hospital, com todo o aparato, com toda a higiene, com toda a limpeza, nós pensaríamos em dizer, pode ainda sair com uma infecção, com alguma coisa de lá. Agora você imagina onde o Senhor Jesus, o Rei da Glória, este Senhor que a Bíblia diz que se humilhou e que se esvaziou. A Bíblia diz que Ele nasce numa estrebaria, porque não tinha um quarto decente que pudesse fazer uma mulher grávida conceber naquela noite. Não havia nada que pudesse oferecer para o Senhor.
O que o Senhor trouxe, a luz, a vida. O que deram para ele. A palavra do Senhor diz que ele chega aqui e não tinha nenhum manto para envolvê-lo, nenhuma coroa para colocar em sua cabeça. Mas diz a palavra do Senhor, ele foi envolto em faixas. Nem roupa ele tinha para vestir. Isso é dizer que o meu Senhor se esvaziou e se esvaziou completamente. Os homens esperavam um rei glorioso, cheio de pompa, mas o céu viu que essa pompa que o mundo apregoa não é a mesma pompa da glória de Deus. Que o reino que se anuncia para todos como belo e formoso é um reino corrupto. O reino verdadeiro é um reino que se não dá valor para as coisas externas, mas se dá grande valor para as coisas internas. Ele se fez um de nós, para que nós voltássemos a pensar como Deus assim sempre trouxe para nós. Para que recebêssemos do céu uma renovação de mente, para que tivéssemos agora um coração que pudesse pensar as coisas de Deus. Como eu posso pensar desse jeito? Como eu posso entender isso? Como eu posso perceber isso na minha vida? Como eu posso verdadeiramente me submeter a isso? Próximo livro você vai ver, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz assim o texto sagrado. Ele, quem? Jesus Cristo. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas, claro, ele era a luz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo. Que é o corpo, o que é? A igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que em Cristo, que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tremendo. Como isso acontece? A palavra diz que nós somos reconciliados no corpo da carne de Cristo. Hoje ele está com o corpo glorificado no céu, mas a reconciliação foi na fraqueza. O poder de Deus foi na insignificância de um homem que andava e comia e sentava e falava como qualquer um. E a Bíblia diz que naquele corpo de carne manifestou a glória de Deus. E então deram de presente para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores uma cruz que não lhe pertencia, porque aquela cruz era nossa. Então, depois de afrontá-lo, colocam uma coroa de espinhos em sua cabeça, sangrando venenosamente todo seu couro cabeludo, sua fronte. Zombam e levam o meu Senhor para ser crucificado. E a Bíblia diz que ele fez isso por quê? Para virar um grande filme de Hollywood, para que possamos ver sangue derramado. A Bíblia diz que foi por causa daquela atitude de cruz que Jesus reconciliou-nos no seu corpo para com Deus. Mas pastor, isso foi tanto tempo atrás. Por isso é pela fé. O Senhor Jesus disse que ele veio trazer luz e trazer luz a todo aquele que crê. Quando Jesus estava naquela cruz, naqueles anos, há mais de quase 2000 anos atrás, ele não estava sozinho naquela cruz, ele estava levando eu e você naquele madeiro, porque aquele povo poderia crucificar Jesus, mas ele ia ficar crucificado o resto dos seus dias, até hoje crucificado, porque a palavra diz que o pagamento, a recompensa, o salário do pecado é a morte. Se ele não tivesse pecado, como é que ele ia morrer?
É possível ele morrer? A lei diz que todo corpo que pecar, está lá em Ezequiel, todo corpo que pecar, esse morrerá. Ele não pecou. Mas ele foi tão gracioso, sabe o que aconteceu? Ele pegou eu e você, e a Bíblia diz que ele nos incluiu no seu corpo da carne. E quando o seu corpo de carne se enfermou, quando o seu corpo de carne se tornou febril, quando o seu corpo de carne se tornou em chagas, verteu um sangue precioso. Sabe para que esse sangue? Para trazer salvação a todos aqueles que se identificam com esta obra de salvação. Este Jesus não estava sozinho no Calvário, ele estava lá, mas eu e você estávamos junto com ele. E então deram de presente para o meu Senhor. Eu e você presenteamos ele naquele dia com a morte, porque foi o meu pecado e o seu pecado que fizeram o seu corpo ser reduzido ao extremo da fraqueza, como lemos em Filipenses, e ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, de dor, de sofrimento. Este Senhor aceitou tudo isso, sabe por quê? Esperando que você dê a ele nessa noite um presente, esperando que você possa ter verdadeiramente consideração pelo sacrifício. Porque existe um jeito, ainda, pastor, eu me disponho então a morrer pelos meus pecados, ainda que você morresse pelos seus pecados, não teria valor nenhum, porque o teu corpo é contaminado pelo pecado, e o teu sangue é podre, é imundo, não tem valor diante de Deus, então precisaria de um sangue puro. Então o sangue de Jesus neutraliza o poder do pecado, por isso que é uma ação de fé, e se eu crer nisso, a minha vida será transformada com a glória do Senhor, porque a palavra nos diz, João acabou de falar no primeiro capítulo, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Essa glória, amado, está no céu, está na transfiguração, está, mas essa glória se revela, como acabamos de ver, Ele deu em Cristo a plenitude. Aprove a Deus, o Pai, que em Cristo residisse o quê? Uma coisinha simples? Não, a plenitude de todas as coisas. E ele deu para quem essa plenitude? Para o seu corpo. Sabe quem é o corpo de Jesus? A igreja. Eu e você. Se você se identifica com Cristo, saiba bem dessa novidade. Tiraram o nosso Senhor da cruz, envolveram em faixas de novo. Ele entrou no mundo em faixa e saiu enfaixado também. Colocaram num agora, não em faixas comuns, mas num lençol de linho finíssimo. E então colocaram num sepulcro virgem, era o primeiro. Sepulcro novo, sepulcro de rico. E então ele lá dentro do túmulo. Passou um dia, passou 2. Mas no terceiro dia, diz as Escrituras, a morte não pôde segurar o autor da vida. A porta do túmulo se abre, sai o Senhor da glória, e a Bíblia diz, ele morreu uma vez por todas, e jamais morrerá de novo, porque a morte não tem domínio sobre ele. Este é o Senhor que pregamos, numa noite festiva da sua chegada na terra, mas cumprindo o propósito de salvar a todo pecador. Eu e você. Para fazer o quê, pastor? Jesus ressuscitou para que eu, crendo na sua ressurreição, recebesse uma nova mente. Romanos capítulo 12, volte um pouquinho aí. Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo nos aconselha. Romanos 12, 1 e 2, diz assim o texto sagrado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto o quê? De cachola. Culto de mente. Como é que eu entrego o meu corpo? Diz lá o texto. Apresentem-se. Ah, pastor, eu vou me esforçar para eu não pecar, vou me esforçar. Meu filho, tu se danou. Tu querer se esforçar para não pecar é a mesma coisa que botar um cacho de banana numa jaula cheia de macaco e dizer não coma. É a mesma coisa que tu chegar para o teu filho e dizer para ele não faça aí. Tu diz não meta a mão aí. Pronto, dá uma comichão nas mãos, na cabeça, nas costas, coça tudo. Por que eu não posso mexer ali? Desgraça é essa que não pode? Por que não pode botar a mão ali? É assim o ser humano.
E a Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos apresentar. Por que precisamos apresentar? Porque o sacrifício já foi feito. Não há homem que possa se apresentar diante de Deus, porque nenhum homem é bom, e a Bíblia diz: todos pecaram, não há um que busque a Deus, todos se desviaram da verdade. Todos são pecadores. E estamos condenados. E agora, Senhor? Agora a própria palavra diz: mas graças a Deus para aqueles que estão em Cristo, que sabem da sua fraqueza. Você está fraco? Você precisa de Deus para vencer os temores, as dificuldades. A Bíblia diz que é para nós apresentarmos ao Senhor. Seja sincero, abra teu coração, bota essa boca para funcionar, entra no teu quarto, fecha a porta, só você e Deus, e se apresente a Ele, porque Ele vai fazer diferença na sua vida. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não sabíamos quem era Deus, não sabíamos o que fazer. Agora a Bíblia diz que em Cristo Jesus, e pela manifestação das Escrituras, e agora em Cristo Jesus, recebemos a consciência do que é bom, perfeito e agradável. O ser humano só tem um lugar de felicidade, só tem um lugar de renovo, de regozijo. Sabe onde que é? Na obediência a Deus. E agora, por Cristo Jesus, nós temos acesso. Encerrando, Tiago capítulo 4, versículo 1, diz assim o texto sagrado: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Se há guerra e contenda, é sinal que ainda não nos apresentamos ao Senhor. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha o que ele disse: nós temos que apresentar. Mas agora os prazeres tornaram primórdios para nós, primeiro lugar. Agora nós queremos que tudo seja para nós, egoisticamente centralizado em nós. Deus diz que isso vai gerar o quê? Guerra, conflito. Porque você quer, o outro também, e aí o que vai acontecer? Fechou o pau. Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como é que pede mal? O texto mesmo diz: para esbanjardes em vossos prazeres. Quem tem esse coração, que a Bíblia chama, versículo 4, infiéis. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Foi o que Ele fez com Jesus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e então o Senhor vos exaltará. Quero encerrar este sermão de Natal lembrando que esta palavra é verdadeira, mas não há espaço para um coração dobre, que deseja as coisas do mundo e que deseja as coisas de Deus. A Bíblia diz que esse é inconstante, e ele está contaminado, porque a Bíblia diz que todo que tem um coração e ânimo dobre, a Bíblia chama essa pessoa para purificar o seu coração. Quem pensa e anda dessa forma é impuro. Deus não aceita, porque precisamos nos apresentar diante de Deus, porque precisamos verdadeiramente oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo e apresentável diante de Deus, para que possamos usufruir de Deus, a vida de Cristo, o seu poder, a sua manifestação, a sua luz, a sua salvação. E tudo isso Ele trouxe e nos dá de graça,
neste lugar.